Milionário racista humilha motorista de Uber durante a corrida, e ao terminar o serviço, algo terrível acontece com ele. Antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para eu alcançar meu sonho de 1000 inscritos. E me diga também, de qual cidade você está assistindo. Ficaremos muito felizes em saber, deixe nos comentários. Ricardo Almeida, 42 anos, era um empresário de São Paulo reconhecido por sua fortuna milionária e comportamento arrogante. Dono de uma grande rede de empresas de construção civil, ele se destacava não apenas por seu sucesso financeiro, mas também por sua postura discriminatória e preconceituosa. Crescido em uma família tradicional e conservadora, Ricardo sempre acreditou que seu dinheiro lhe dava o direito de tratar as pessoas como bem entendesse, especialmente aquelas de classes sociais mais baixas. A cidade de São Paulo, com seus contrastes sociais gritantes, servia como pano de fundo perfeito para a história de Ricardo. Os arranha-céus luxuosos da Avenida Paulista contrastavam fortemente com as comunidades periféricas, revelando as profundas desigualdades sociais brasileiras. Naquela manhã de quinta-feira, Ricardo estava particularmente irritadiço após uma reunião de negócios que não saíra como planejado, acumulando uma raiva que logo seria descarregada em seu próximo encontro. João Silva, 35 anos, era o motorista de Uber que recebeu a corrida de Ricardo. Pai de 3 filhos, morador da zona sul de São Paulo, João lutava diariamente para sustentar sua família através de seu trabalho como motorista de aplicativo. Dedicado e esforçado, ele via cada corrida como uma oportunidade não apenas de ganhar seu sustento, mas também de tratar todas as pessoas com respeito e dignidade, independentemente de sua condição social. Quando Ricardo entrou no carro de João, imediatamente seu semblante demonstrou desprezo. Com um olhar condescendente, ele mal cumprimentou o motorista, jogando sua pasta cara no banco de trás com um gesto de desprezo. O ambiente dentro do veículo ficou instantaneamente tenso, com Ricardo fazendo questão de demonstrar sua superioridade através de comentários sutilmente racistas e classistas. Durante o trajeto, Ricardo começou a fazer comentários depreciativos sobre motoristas de aplicativo, insinuando que aquela era uma profissão para pessoas sem qualificação. Suas palavras eram carregadas de veneno e desrespeito, dirigidas não apenas a João, mas a todos os trabalhadores que lutavam para sobreviver. João, mantendo sua profissionalidade, continuava dirigindo em silêncio, engolindo seus sentimentos para não comprometer seu trabalho. A situação se intensificou quando Ricardo recebeu uma ligação e, propositalmente em voz alta, começou a fazer comentários racistas e ofensivos. Ele não se importava se João pudesse ouvi-lo, na verdade, parecia querer que ele ouvisse cada palavra cruel. Seus comentários eram uma demonstração explícita de seu preconceito, revelando não apenas desrespeito, mas um profundo desprezo por pessoas de origem humilde. No auge de sua demonstração de arrogância, Ricardo decidiu fazer comentários diretos sobre a aparência e a condição social de João. Ele questionou sua capacidade de ser um bom motorista, e insinuou que pessoas como ele só conseguiam empregos por cotas e políticas de inclusão, desqualificando completamente o esforço e a competência de João. João, mesmo ferido em sua dignidade, manteve a calma. Sabia que precisava do trabalho e não poderia se dar ao luxo de perder sua fonte de renda por causa da provocação de um cliente. Internamente, porém, uma tempestade de emoções o consumia: tristeza, raiva, frustração. Cada palavra de Ricardo era como um golpe em sua autoestima, mas ele permanecia profissional. Quando finalmente chegaram ao destino, um luxuoso prédio comercial no centro de São Paulo, Ricardo jogou algumas notas para João, sem fazer questão de entregar diretamente em suas mãos. Seus gestos eram calculados para humilhar, mostrando total desrespeito pelo ser humano que o havia transportado com segurança. Sem que Ricardo soubesse, aquela corrida seria o início de uma sequência de eventos que mudariam sua vida para sempre. João, embora aparentemente submisso naquele momento, guardava em si uma força e uma determinação que logo seriam reveladas. O destino preparava uma lição que Ricardo jamais esqueceria, uma reviravolta que provaria que a arrogância tem sempre um preço a ser pago.
Nas semanas seguintes à humilhante corrida, João não conseguia tirar de sua mente as palavras degradantes de Ricardo. Cada insulto ecoava em sua memória, reavivando antigas feridas de discriminação e desrespeito que ele carregava desde a infância. Morador de uma comunidade na zona sul de São Paulo, João sempre lutara contra os estigmas sociais, buscando construir uma vida digna para sua família através de muito trabalho e perseverança. A tecnologia seria a aliada improvável de João nessa jornada de justiça. Como motorista de aplicativo, ele tinha acesso a diversos recursos digitais e, principalmente, a um grupo de WhatsApp de motoristas de Uber que compartilhavam experiências e informações. Foi nesse grupo que João descobriu detalhes interessantes sobre a vida de Ricardo, incluindo seus negócios, endereços e conexões empresariais. Pesquisas discretas revelaram que Ricardo não era apenas um empresário bem-sucedido, mas um homem com diversos processos trabalhistas e denúncias de assédio moral em suas empresas. Sua rede de construção civil era conhecida por práticas trabalhistas questionáveis e por sistematicamente discriminar funcionários negros e de baixa renda. João percebeu que sua humilhação individual era apenas a ponta de um iceberg de preconceito muito maior. Paralelamente, a vida de Ricardo seguia normalmente em seu mundo de privilégios. Após a corrida com João, ele nem mesmo se recordava do motorista, considerando aquele encontro apenas mais um momento insignificante em sua rotina de empresário. Suas reuniões de negócios, jantares em restaurantes exclusivos e viagens internacionais continuavam a preencher seus dias, sem qualquer reflexão sobre suas ações discriminatórias. Os filhos de João, adolescentes conscientes e engajados em movimentos sociais, ficaram indignados quando o pai contou sobre a experiência. Eles sugeriram estratégias de exposição, orientando João sobre como documentar e compartilhar sua história sem comprometer sua integridade profissional. A família se uniu em torno de um objetivo: fazer Ricardo entender o impacto de suas palavras e atitudes. Um detalhe crucial chamou a atenção de João. Ricardo era conselheiro de uma importante instituição filantrópica que alegava promover inclusão social. A ironia de um homem com histórico discriminatório ocupando tal posição não passou despercebida. João começou a ver que sua resposta precisava ser estratégica, não apenas uma vingança pessoal, mas uma forma de expor a hipocrisia social. Com a ajuda de seus filhos e alguns contatos no mundo digital, João começou a compilar evidências. Prints de processos judiciais, reportagens sobre as práticas questionáveis de Ricardo, depoimentos de ex-funcionários discriminados. Cada documento era uma peça de um mosaico que revelava o verdadeiro caráter do empresário, muito além da imagem pública de homem de sucesso. A estratégia de João era paciente e calculada. Ele não queria simplesmente expor Ricardo, mas criar uma narrativa que demonstrasse o impacto real do preconceito. Suas habilidades de comunicação, desenvolvidas anos de interação como motorista, o ajudavam a construir uma história convincente que poderia sensibilizar a opinião pública. Enquanto isso, a empresa de Ricardo continuava em expansão. Novos contratos eram fechados, novos empreendimentos iniciados, sem qualquer preocupação com as vidas que eram afetadas por suas decisões. Sua arrogância parecia crescer na mesma proporção de sua fortuna, criando uma bolha de falsa superioridade que o isolava das realidades sociais. João percebeu que sua batalha não seria apenas contra Ricardo, mas contra um sistema que perpetuava desigualdades. Cada passo seu era cuidadosamente planejado, equilibrando o desejo de justiça com a necessidade de proteger sua família e sua dignidade. Ele sabia que o movimento em falso poderia comprometer tudo o que havia construído. As redes sociais seriam seu principal instrumento de transformação. Com posts estratégicos, sem revelar toda a história de uma vez, João começou a despertar a curiosidade de pessoas que normalmente não dariam atenção a um simples motorista de aplicativo. Sua narrativa era construída com inteligência, usando dados e fatos para sustentar suas denúncias. O destino, que parecia conspirar a favor de João, preparava o terreno para uma revelação que mudaria completamente a vida de Ricardo. Cada movimento, cada estratégia, cada documento coletado era um passo em direção a um confronto que prometia ser muito mais do que uma simples vingança pessoal.
Era uma luta por justiça, respeito e igualdade. A vida de Ricardo seguia seu curso habitual de luxo e poder quando os primeiros sinais de sua queda começaram a surgir. Tudo começou discretamente, com uma postagem anônima em uma rede social que rapidamente ganhou milhares de compartilhamentos. O vídeo, aparentemente simples, mostrava trechos de depoimentos de antigos funcionários de suas empresas, denunciando práticas discriminatórias sistemáticas. Inicialmente, Ricardo tratou a situação com total descaso. Sua equipe jurídica estava acostumada a lidar com processos e denúncias, considerando aquela mais uma tentativa de manchar sua reputação. Ele ordenou que seus advogados preparassem uma resposta padrão, acreditando que sua influência e poder econômico o protegeriam de qualquer consequência mais séria. Porém, a estratégia de João era muito mais elaborada do que Ricardo poderia imaginar. Cada denúncia era acompanhada de documentos comprometedores, cada vídeo tinha dados precisos que tornavam as acusações irrefutáveis. Jornalistas investigativos começaram a se interessar pelo caso, farejando uma história que poderia render manchetes importantes. O primeiro golpe significativo veio quando uma importante empresa parceira de Ricardo decidiu romper publicamente todos os contratos. O comunicado oficial citava incompatibilidade com os valores corporativos e práticas empresariais questionáveis, sem entrar em detalhes específicos. Mas o recado estava dado: o mercado não toleraria mais o comportamento discriminatório. As redes sociais se transformaram em um tribunal público. Hashtags contra Ricardo começaram a circular, revelando casos de discriminação em suas empresas. Ex-funcionários que antes tinham medo de falar agora encontravam coragem coletiva, compartilhando histórias de humilhação e preconceito que haviam silenciado por anos. A família de João observava tudo com uma mistura de expectativa e cautela. Eles sabiam que o processo poderia ter consequências imprevisíveis. Os filhos, especialmente, monitoravam cada movimento, garantindo que a exposição seguisse princípios éticos e legais. Não queriam simplesmente destruir Ricardo, mas promover uma mudança real na sociedade. Um momento crucial aconteceu quando uma grande rede de televisão decidiu fazer uma reportagem especial sobre o caso. Jornalistas investigaram a fundo a vida de Ricardo, revelando não apenas suas práticas discriminatórias no ambiente corporativo, mas também uma rede complexa de privilégios que sustentava seu comportamento preconceituoso. A instituição filantrópica onde Ricardo era conselheiro não tardou em se manifestar. Em uma decisão drástica, ele foi imediatamente afastado de qualquer cargo de direção. O comunicado oficial condenava veementemente qualquer forma de discriminação, usando o caso como exemplo de necessidade de mudança cultural nas empresas brasileiras. Advogados que antes disputavam para representar Ricardo começaram a se afastar. Sua reputação, construída ao longo de décadas, desmoronava em questão de dias. Investidores retiravam seus aportes, empresas cancelavam parcerias, e o império econômico que ele construíra começava a ruir rapidamente. João continuava observando os acontecimentos com uma serenidade quase surreal. Seu objetivo nunca foi destruir Ricardo completamente, mas expor as estruturas de poder que permitiam comportamentos discriminatórios. Cada movimento seu era calculado, cada revelação tinha o propósito de educar e conscientizar, não simplesmente punir. A imprensa internacional começou a notar o caso, transformando-o em um exemplo de como as redes sociais e a mobilização coletiva podiam confrontar estruturas de poder estabelecidas. Universidades e centros de pesquisa passaram a usar a história como estudo de caso sobre mudanças sociais e enfrentamento ao racismo estrutural. O ponto mais dramático seria ainda revelado. João preparava uma última carta, um documento que exporia não apenas as práticas de Ricardo, mas todo um sistema que perpetuava desigualdades. Não seria apenas uma denúncia, mas um manifesto por justiça social, esperança e transformação. O destino de Ricardo penderia por um fio, e o mundo observava atentamente os próximos passos. O processo de transformação de João era tão importante quanto a queda de Ricardo. Após anos de humilhações silenciosas, ele descobria um poder que jamais imaginara possuir, a capacidade de provocar mudanças sociais através de sua própria experiência.
Sua família se tornou o pilar fundamental de sua jornada, apoiando cada decisão e celebrando cada pequena vitória conquistada. Os filhos de João, jovens universitários engajados em movimentos sociais, viram no caso do pai uma oportunidade de ampliar discussões sobre racismo estrutural e desigualdade social. Eles começaram a organizar palestras em escolas e universidades, usando a história real como exemplo de como o preconceito pode ser combatido através da educação e da exposição responsável. Enquanto Ricardo perdia poder e influência, João descobriu uma nova vocação. Convites para palestras, entrevistas em programas de televisão e podcasts começaram a surgir. Sua narrativa não era de vitimização, mas de resistência e transformação. Ele falava com uma sabedoria que conquistava pessoas de todas as classes sociais, mostrando que a dignidade não tem preço. A comunidade onde João morava o via agora como um herói local. Moradores que antes lutavam contra sistemas opressores encontravam nele um exemplo de como é possível criar mudanças sem usar violência. Sua estratégia de exposição havia provado ser mais poderosa que qualquer confronto direto, usando inteligência e persistência como principais ferramentas. Os advogados que acompanhavam o caso começaram a ver João não apenas como um cliente, mas como um agente de transformação social. Ele estava construindo um precedente legal importante, demonstrando que o racismo e a discriminação podem ter consequências reais no mundo corporativo. Cada documento, cada depoimento se transformava em munição contra estruturas de poder estabelecidas. A esposa de João, sempre ao seu lado, via com orgulho a metamorfose do marido. De um motorista de aplicativo que engolia humilhações diárias, ele se transformará em uma voz respeitada que falava por milhares de trabalhadores invisibilizados pela sociedade. Seu amor e apoio eram fundamentais nessa jornada de reconstrução pessoal e coletiva. Paradoxalmente, a queda de Ricardo trouxe à tona discussões importantes sobre responsabilidade social e empresarial. Empresas começaram a revisar seus próprios processos internos, criando programas de diversidade e inclusão mais robustos. O caso havia se tornado um marco na luta contra o preconceito no ambiente corporativo brasileiro. João não buscava vingança, mas justiça. Sua postura ética o diferenciava de muitos que poderiam querer destruir completamente Ricardo. Ele entendia que a verdadeira transformação vinha da conscientização, não da punição. Cada palestra, cada entrevista era uma oportunidade de educar e promover empatia. As redes sociais, que inicialmente eram apenas uma ferramenta, se transformaram em um espaço de diálogo e reflexão. João utilizava sua plataforma para compartilhar não apenas sua história, mas dar visibilidade a outros casos de discriminação. Sua mensagem era sempre construtiva, buscando compreensão e mudança. Os filhos de João se orgulhavam cada vez mais do pai. Eles viram como um homem simples, sem recursos financeiros ou conexões, conseguiu provocar uma transformação significativa. A luta deles agora era continuar o trabalho iniciado, levando a mensagem de igualdade e respeito para novas gerações. A universidade onde seus filhos estudavam passou a usar o caso como material de estudo em disciplinas de sociologia e direitos humanos. João se tornou um símbolo de resistência, provando que é possível enfrentar sistemas opressores com inteligência, persistência e dignidade. O mundo observava atentamente os desdobramentos dessa história que ia muito além de uma simples denúncia de racismo. Era uma narrativa de esperança, de como um cidadão comum pode provocar mudanças significativas quando age com coragem e convicção. João havia se tornado muito mais do que um motorista de aplicativo, era um agente de transformação social. O dia do julgamento final de Ricardo chegou carregado de expectativas. O tribunal estava lotado, com jornalistas, ativistas de direitos humanos e cidadãos comuns aguardando ansiosamente o desfecho de um caso que se tornará símbolo da luta contra o racismo no ambiente corporativo brasileiro. João ocupava um lugar estratégico na primeira fila, acompanhado de sua família, representando não apenas a si mesmo, mas milhares de trabalhadores que sofriam discriminação silenciosa. As evidências compiladas por João eram devastadoras.
Documentos, depoimentos, gravações revelavam um padrão sistemático de discriminação que ia muito além de um único incidente. Ricardo, outrora tão arrogante, agora parecia um homem diminuído. Seu terno caro não conseguia esconder o abatimento de quem via décadas de poder desmoronarem diante de seus olhos. Advogados de defesa lutavam desesperadamente para minimizar os danos, mas a verdade era inegável. Um momento particularmente impactante aconteceu quando uma ex-funcionária de Ricardo prestou depoimento. Com a voz embargada pela emoção, ela relatou anos de humilhações e obstáculos em sua carreira, revelando detalhes de como o racismo estrutural da empresa havia destruído sonhos e oportunidades. Lágrimas escorriam no rosto de muitos presentes, incluindo alguns membros do próprio corpo jurídico. A promotoria apresentou um documento que seria o golpe final. Uma extensa compilação de práticas discriminatórias, demonstrando que o racismo de Ricardo não era um caso isolado, mas um sistema deliberado de exclusão. Gráficos, estatísticas e depoimentos se entrelaçavam para formar um quadro de opressão sistemática que havia sido mantido em segredo por anos. Ricardo tentava manter a compostura, mas sua máscara de arrogância havia se despedaçado completamente. Cada revelação o fazia encolher mais em sua cadeira, transformando-se de um poderoso empresário em um homem quebrado pela própria crueldade. Seus filhos, envergonhados, evitavam olhar nos olhos de qualquer pessoa na sala. O momento mais dramático veio quando João foi chamado a depor. Sem rancor ou ódio, ele contou sua história com uma dignidade que emocionou a todos. Não era uma narrativa de vitimização, mas de resistência. Cada palavra era um golpe preciso que desnudava as estruturas de poder que permitiam o racismo institucional. Especialistas em direitos humanos foram chamados para contextualizar o caso. Eles demonstraram como práticas como as de Ricardo não eram apenas problemas individuais, mas sintomas de um racismo estrutural profundamente enraizado na sociedade brasileira. Cada argumento ia além do caso específico, transformando o julgamento em uma discussão sobre justiça social. A defesa de Ricardo tentava argumentar que as acusações eram exageradas, mas cada tentativa era rapidamente desmentida por provas contundentes. Documentos internos, e-mails, conversas gravadas, tudo conspirava contra o empresário. Sua rede de proteção, construída ao longo de anos, desmoronava completamente. Um momento particularmente simbólico aconteceu quando o juiz pediu que Ricardo se manifestasse. Diferente de sua arrogância habitual, ele estava completamente desestruturado. Suas palavras eram desconexas, uma mistura de negação e desespero que só confirmava as acusações. A sala permanecia em um silêncio sepulcral, cada pessoa absorvendo a magnitude do momento. Os filhos de João observavam o desenrolar dos acontecimentos com uma mistura de orgulho e reflexão. Eles entendiam que aquele momento era maior do que a história de um único homem. Era uma batalha por justiça, por reconhecimento, por dignidade. Cada segundo do julgamento representava anos de luta contra o preconceito. A mídia transmitia o julgamento ao vivo, transformando aquele momento em um evento nacional. Milhões de brasileiros acompanhavam cada detalhe, discutindo em tempo real as implicações daquele caso para a sociedade. Era mais do que um julgamento individual, era um julgamento coletivo de práticas discriminatórias. No momento final, quando o juiz preparava-se para dar seu veredicto, João sentia uma paz interior indescritível. Independentemente do resultado, ele já havia vencido. Sua dignidade, sua coragem, sua capacidade de transformar dor em mudança social já era uma vitória que nenhuma sentença poderia cancelar. O destino de Ricardo estava prestes a ser selado, e com ele, o destino de um sistema de opressão que precisava ser desmantelado. O veredicto do tribunal caiu como um raio sobre Ricardo, condenando-o não apenas juridicamente, mas também moralmente. Sua sentença incluía pesadas multas, indenizações para as vítimas de discriminação e a proibição de ocupar cargos de direção em empresas por um período de 10 anos. O império econômico que levará décadas para construir desmoronar em questão de meses, vítima de sua própria arrogância e preconceito. Os desdobramentos do caso foram muito além da punição individual.
Empresas de todo o Brasil começaram a revisar seus processos internos de contratação e promoção, implementando políticas de diversidade mais rigorosas. O caso de João se transformará em um marco legal, inspirando dezenas de outros processos contra práticas discriminatórias no ambiente corporativo. A família de João experimentava uma transformação profunda. De vítimas silenciosas do preconceito, tornaram-se símbolos de resistência e esperança. Os filhos, agora reconhecidos como importantes ativistas sociais, continuavam o trabalho de conscientização, ministrando palestras em universidades e escolas sobre igualdade e respeito. Ricardo, completamente destroçado, via sua vida se desintegrar. Perdeu não apenas sua fortuna, mas também o respeito de amigos e familiares. Seus filhos, envergonhados pela conduta do pai, buscavam reconstruir suas próprias vidas, rompendo completamente os laços com o legado paterno de discriminação. O impacto social do caso era imenso. Programas de televisão, documentários e até mesmo livros começaram a ser produzidos, analisando cada detalhe da história que havia conquistado a atenção nacional. João era constantemente convidado para entrevistas, transformando-se em uma voz importante na luta contra o racismo estrutural. A comunidade onde João morava o celebrava como um herói local. Sua história inspirava outros trabalhadores a não aceitarem tratamentos discriminatórios, mostrando que é possível lutar contra a opressão com inteligência e dignidade. Projetos sociais foram criados em sua homenagem, focados em educação e empoderamento de comunidades marginalizadas. Os advogados que acompanharam o caso tornaram-se referências em direito antidiscriminatório. O processo judicial contra Ricardo serviu como um precedente importante, demonstrando que o racismo institucional poderia ser combatido através do sistema legal. Cada documento, cada depoimento se transformará em um instrumento de mudança social. A esposa de João, sempre ao seu lado, via com orgulho a transformação que sua família havia provocado. Ela que o apoiara nos momentos mais difíceis, agora o via como um símbolo de resistência e esperança. Seus olhos brilhavam de orgulho cada vez que via o marido compartilhando sua história. As redes sociais continuavam a ser um importante instrumento de mobilização. João utilizava sua plataforma para dar visibilidade a outros casos de discriminação, criando uma rede de apoio e conscientização que ia muito além de sua história individual. Cada post, cada entrevista era uma oportunidade de promover reflexão e mudança. Os filhos de João seguiam seu exemplo, mas com ainda mais vigor. Estudantes universitários, eles transformavam a experiência do pai em material de estudo e ativismo. Organizavam eventos, palestras, manifestações, sempre com o objetivo de promover igualdade e combater o racismo em todas as suas formas. A universidade onde estudavam passou a usar o caso como material didático, analisando não apenas os aspectos jurídicos, mas também sociológicos e antropológicos. João havia se tornado mais do que um símbolo de resistência, era um exemplo vivo de como um cidadão comum pode provocar mudanças significativas na sociedade. No final, a história de João era uma mensagem de esperança. Provava que a dignidade, a persistência e a coragem podem superar sistemas de opressão. Não era apenas a história de um motorista de aplicativo que enfrentou um milionário racista, mas a narrativa de uma sociedade em transformação, lutando para construir um futuro mais justo e igualitário. 5 anos após o julgamento que mudou suas vidas, João e sua família continuavam a ser agentes de transformação social. Sua história havia transcendido os limites de uma simples narrativa de confronto, tornando-se um símbolo de esperança e resistência para milhares de brasileiros que enfrentavam discriminação diariamente. Os filhos de João, agora formados em Direito e Sociologia, haviam criado uma organização não governamental focada em combater o racismo estrutural. Suas ações incluíam assessoria jurídica gratuita para vítimas de discriminação, programas educacionais em comunidades vulneráveis e campanhas de conscientização em redes sociais. Ricardo, completamente destituído de seu poder anterior, vivia uma existência discreta e praticamente anônima. Suas tentativas de reconstruir sua reputação haviam sido frustradas sistematicamente.
Os poucos recursos que lhe restaram eram utilizados para a sobrevivência básica, uma ironia cruel para quem um dia se gabava de sua supremacia econômica. A esposa de João, inspirada pela jornada do marido, havia se tornado uma importante consultora em programas de diversidade e inclusão. Suas palestras e consultorias ajudavam empresas a desenvolverem ambientes de trabalho mais justos e igualitários, transformando a dor pessoal da família em uma ferramenta de mudança organizacional. O caso continuava sendo referência em faculdades de direito, sociologia e administração. Estudantes analisavam cada detalhe da história como um estudo de caso sobre transformação social, racismo institucional e poder da resistência pacífica. João era frequentemente convidado para palestras e debates, sempre mantendo sua humildade característica. A comunidade onde João morava havia sido completamente transformada. Projetos sociais inspirados em sua história multiplicavam-se, criando oportunidades para jovens de comunidades periféricas. Escolas locais incorporaram sua narrativa em programas educacionais sobre cidadania e respeito às diferenças. As empresas brasileiras, como resultado direto do caso, haviam implementado políticas mais rigorosas de combate à discriminação. Programas de diversidade deixaram de ser apenas requisitos formais para se tornarem práticas efetivas de inclusão e respeito. O legado de João ia muito além de sua história individual. Os meios de comunicação ocasionalmente revisitavam a história, produzindo documentários e reportagens que relembravam o impacto daquele confronto. João sempre enfatizava que sua vitória não era pessoal, mas coletiva, uma conquista de todos aqueles que lutavam contra a opressão silenciosa. Sua família havia se tornado um exemplo de como a educação e a persistência podem ser instrumentos poderosos de transformação. Os filhos, agora profissionais reconhecidos, continuavam multiplicando os ensinamentos de dignidade e respeito que haviam aprendido com os pais. Ricardo, em contraste, tornará-se um exemplo vivo das consequências do preconceito. Isolado, sem seus antigos privilégios, vivia como uma sombra de si mesmo, constantemente assombrado pelas consequências de suas ações discriminatórias. Sua queda servirá como um alerta para outros que achavam estar acima da lei. O sistema judicial brasileiro, influenciado pelo caso, começara a desenvolver mecanismos mais eficientes de combate ao racismo institucional. Sentenças mais rigorosas e processos mais transparentes eram reflexos diretos da batalha iniciada por João em uma simples corrida de Uber. No epicentro de toda essa transformação, João permanecia o mesmo homem humilde de sempre. Sua dignidade, sua capacidade de transformar dor em mudança social, continuava sendo sua maior marca. Ele havia provado que a verdadeira revolução acontece não através da violência, mas da persistência, da educação e do amor.